Amigos do podcast Lordcast, aqui a gente está falando para vocês, é o amigo de vocês, Fabrício Soares, empresário, ex-secretário adjunto do Meio Ambiente do município de Estância, corretor imobiliário, e estou aqui à frente do Lordcast. Eu acredito que seja um dos poucos podcasts que falem exatamente de política aqui na região sul do estado de Sergipe. Alguns outros até variam, mas a gente tende a ter essa percepção de política dentro do podcast. E hoje eu vou apresentar, e está aqui já comigo, um dos secretários mais brilhantes da época do ex-prefeito Gilson Andrade. Inclusive em várias pesquisas que eu fiz que tratava do assunto de o que a população achava sobre todos os secretários, e aí citava secretaria por secretaria, ele sempre foi o mais bem avaliado dentro da vontade da população, que é o nosso amigo Gilberto Denner. Advogado, engenheiro ambiental, engenheiro de pesca, veio aqui a convite do grande amigo Laércio, que foi muito amigo de meu pai no Banco do Brasil, saiu do Banco do Brasil, montou uma empresa, foi secretário de Agricultura aqui na época de Dr. Carlos Magno, e naquela época do Dr. Carlos Magno ele fez o convite para Denner vir para aqui, para a Estância, para trabalhar junto com ele naquela secretaria, e Denner, por competência, acredito eu que por competência, foi ficando, saiu Carlos Magno, entrou um novo prefeito que não era ligado a Carlos Magno e fez o convite a Gilberto Denner, que é secretário de Meio Ambiente do município de Estância, e ele ficou os 8 anos de Gilson Andrade, e hoje ele é novamente secretário titular do Meio Ambiente aqui no município, também a convite do novo prefeito, que é o prefeito André Graça. Então, é um prazer receber você aqui nos nossos estúdios e aqui no podcast Lordcast, Denner. Muito obrigado, Fabrício. Boa noite a todos que me ouvem. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Não sabemos como o espectador, em que momento o espectador vai assistir, mas aqui agora, boa noite a todos. E também, Fabrício, é um prazer estar aqui, como você disse, né, nesse caminho aí que a gente vem trilhando no município de Estância. Eu, como estanciano, tive a oportunidade de ser efetivo, trabalhar fora de Estância na área de meio ambiente, mas logo fui chamado a uma missão aqui à época na Secretaria da Agricultura, e graças a Deus logo depois fui para o Departamento de Meio Ambiente e a gente veio trilhando. Estamos até hoje trabalhando com meio ambiente, que é a profissão da minha carreira, né? É o que eu sei fazer, e é isso. Estamos à disposição. Mas você é engenheiro de pesca. Isso. Como foi que você deu esse pulo para o meio ambiente? Veja, o curso de engenharia de pesca é um curso extremamente multidisciplinar. Em que pese ter o nome, né, engenharia de pesca, as pessoas acham que é somente a pesca em si. Por si só, em si. Mas não, o curso de engenharia de pesca ele é talvez um dos cursos mais multidisciplinares. Matemática, física, química, toda a parte de biologia, a parte de recuperação de áreas degradadas, a parte de sociologia marítima. O curso de engenharia de pesca, como eu costumo dizer, ele vê muita coisa. Na graduação você não acaba se aprofundando, mas você percebe assim várias áreas. Isso combina muito com o meio ambiente, né? O meio ambiente você trabalhou e sabe que o meio ambiente vai desde resíduos sólidos a recursos hídricos, coleta seletiva, perturbação de sossego, licenciamento, fiscalização, controle ambiental, monitoramento. Então, o curso de engenharia de pesca, ele de certa forma me ajudou na interdisciplinaridade. Então, desde um pouquinho de química que se vê lá, um pouquinho de física, matemática, toda a parte de biologia, de genética, tudo isso você vê no curso de engenharia de pesca. E isso me deu base para adentrar no concurso de analista ambiental, né? Que foi... Você é efetivo nisso? Sou efetivo, sou efetivo da Prefeitura de Aracaju. Foi o primeiro concurso na área de meio ambiente de órgãos ambientais do estado, né? A ADEMA fez o concurso somente, acho que ano passado. Mas Aracaju, a Prefeitura de Aracaju fez em 2013, 12 para 13, foi feito o concurso e eu acabei passando naquele primeiro concurso, e aquilo ali me direcionou a trabalhar exclusivamente com meio ambiente, inicialmente lá na área de licenciamento ambiental e depois vim para a Estância cedido ainda
na gestão do prefeito Carlos Magno, com Laelson Fraga, assim, uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, que foi quem abriu as portas para mim na Secretaria da Agricultura no ano de 2014. Você estava aqui na época que teve aquele desastre ecológico eu acredito que tenha sido de algum navio, até hoje ninguém sabe ao certo o que foi que aconteceu, e que derramamento de óleo. Estava, inclusive, quando daquele derramamento, eu também estava, eu já era advogado e já estava na Comissão de Direito Ambiental da OAB. Então, eu pude acompanhar... Então, você trabalhou como advogado da OAB na época, fazendo parte? De membro da comissão. Então, né? Na época, você estava aqui na administração de Carlos Magno ou ainda em Aracaju? Não, foi na época de Gilson já. Já na época de Gilson? Já, o desastre ambiental do óleo, ele foi já na época de Gilson. Então, aí eu pude acompanhar tanto como gestão municipal, tanto quanto órgão, né, OAB, que estava ali acompanhando o desenrolar. Então, na época, eu me lembro que a gente cobrou muito, como OAB, a atuação dos órgãos ambientais. E ali foi um desastre. Na época, se falou em navios em águas internacionais que derramaram esse óleo. Uns dizem que de propósito, outros não, que foi um acidente. Propósito, mas quem poderia fazer isso propositalmente? Porque é um óleo, pelo que a gente entendeu, um óleo que não tinha mais utilização, né? Um óleo já utilizado. E óleo utilizado, você tem que dar o destino adequado. E destinar óleo utilizado é caro. Então, muitos aí indicaram que foi um descarte irregular desse óleo, mas lá em águas profundas, nas águas internacionais, é tanto que existem as correntes marítimas e se acreditou que veio por meio dessas correntes, né? E não foi só óleo, né? Foi material, uns blocos de borracha. Então não se sabe ao certo de onde veio, mas o que se sabe é que o impacto foi muito grande e em toda a costa do nordeste do Brasil, e a Bahia, Saco, Caueira, aqui próximo da gente, não foi diferente. Então o município, na época, atuou juntamente com o IBAMA e com uma empresa que é contratada pela Petrobras de monitoramento costeiro. Fizemos limpeza, as equipes aqui do município, as equipes do IBAMA, as equipes das empresas terceirizadas fizeram a limpeza. Nosso impacto foi menor do ponto de vista de outras praias. Tiveram outras praias do Nordeste com impacto muito maior, inclusive com necessidade de utilização de máquinas. Mas eu já estava aqui, já era secretário e era da comissão da OAB também. No Bahia tinha uma equipe muito grande, tinham vários toldos, a Petrobras estava lá, eu via muitos carros da Petrobras passando ali na praia. A Petrobras foi eficiente na época? Foi. A Petrobras, porque a Petrobras ela tem o licenciamento da retirada, né, de petróleo, né? Ela é licenciada para retirar o petróleo, e dentro desse licenciamento existem as compensações. E uma dessas compensações, dessas mitigações ao impacto da atividade é o monitoramento costeiro. Então existem empresas, aqui no Bahia nós temos inclusive uma sede, salvo engano é Telsan o nome da empresa, que faz o monitoramento costeiro por conta do licenciamento da Petrobras. E na época foi inclusive colocado uma base de trabalho, onde a gente estocava óleo dessa região na Praia do Abaís, e esse óleo depois era destinado para as empresas que estavam fazendo o recolhimento. Eu toquei nesse assunto porque para se dar um licenciamento para a Petrobras instalar uma plataforma, pelo que eu sei, exigem várias coisas que ela tenha que atender. Mas a Petrobras, eu ouvi falar por vários e vários pescadores, e aí eu vou falar por ouvir falar mesmo, que quando a gente chega aqui, só mudando um pouquinho de assunto, quando a gente chega aqui que a gente recebe uma denúncia de que estão soltando bomba na Miranguinha, por exemplo, estão soltando bomba na Miranguinha para os peixes boiarem, porque com a zoada o peixe boia, morre e eles vão lá e catam. E eu soube que a Petrobras, para instalar uma plataforma, ela dá muita pancada no fundo do mar. E essas pancadas são estrondantes. Fazem muita zoada, ao ponto de serem maiores ainda do que qualquer tipo de bomba que se solte aqui. E que muito peixe morre, muito material marinho morre. E que eles têm até uns navios que eles trituram todos os peixes que são mortos e que boiam na linha d'água.
e que esses, mesmo assim, matando tanta espécie marinha, as licenças são dadas. Você já ouviu falar nisso? Isso é verdade? Isso é mentira? Isso é folclore? Não, eu nunca ouvi falar desses pormenores. O que a gente sabe é que o licenciamento de uma plataforma de petróleo para entrada de petróleo, ele é um licenciamento extremamente, como é que eu posso dizer? É gigante. Né? É uma atividade de alto impacto ambiental que a gente chama, né? Potencial poluidor degradador alto, né? Talvez até excepcional, porque a lei ela coloca o impacto como baixo, médio, alto e impactos excepcionais. O que a gente sabe é que o impacto da instalação de uma plataforma, e nós temos aqui no nosso litoral, ele necessita do que a gente chama de EIA-RIMA. Então existe a necessidade do estudo de impacto ambiental, existe a necessidade da publicação do relatório do estudo, existe a necessidade de consultas públicas, existe a necessidade de projetos de mitigação. Por exemplo, eu trabalhei num projeto chamado PMPDP, que é o projeto de monitoramento de gestão costeira, ligado ao PEAC. O PEAC é mais conhecido, que também é um projeto de educação ambiental na zona costeira, que faz acompanhamento com ribeirinhos, com associações, faz construção de sedes. Então esses licenciamentos mais volumosos, digamos assim, ele requer... tem maior impacto, né? Por exemplo, grandes indústrias ou mineradoras, como a gente tem em Minas Gerais, Petrobras, com instalação de plataformas. Esses licenciamentos, eles acabam trazendo também projetos de mitigação. Então, o que a gente sabe, eu acompanhei porque trabalhei no PMPDP, é que a Petrobras banca diversos projetos. Um deles é o PEAC. O PMPDP era uma perna do PEAC. E a gente tem aqui na nossa região algumas ações via PEAC, por exemplo, algumas sedes de associações que foram feitas pelo PEAC, que eu me lembro do Massadiço, me lembro do Farnaval, salvo engano, foi via PEAC. E tem outras, acho que o Abaí está pleiteando via PEAC alguma coisa. E o que eu sei é isso, são licenciamentos volumosos. Esses pormenores de peixe que mata, eu não sei bem porque eu não acompanhei, porque esse licenciamento... O licenciamento não é municipal. Não, o licenciamento é feito pela União, é feito pelo IBAMA. Mas as reuniões que se fazem são municipais. São. Tem aqui no município. Isso, as consultas públicas. Inclusive a gente recebe periodicamente os relatórios de impacto ambiental. Sim. Entendeu? Então, aquela indústria da Brahma, da Ambev, ela... Para se instalar aqui, ela tem que ter um licenciamento. Perfeito. O licenciamento é municipal ou estadual? Toda e qualquer atividade potencialmente poluidora necessita de licenciamento. Até uma indústria até uma loja de lubrificante? Até uma loja de lubrificante. Toda atividade ou ação que tenha um potencial poluidor, ainda que baixo, ainda que mínimo, precisa. Todas as atividades precisam de licenciamento. A Ambev, por exemplo, ou qualquer outra indústria no município, ela tem um impacto relacionado, né? A gente não pode fechar os olhos e entender que uma indústria vem para cá, que vai tirar água do nosso rio, água subterrânea, que vai ter um processo produtivo industrial, que vai transformar produtos, que ela não vai ter um impacto relacionado. Ela vai ter um impacto relacionado. O que faz a mitigação é exatamente esse instrumento, que é o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental foi criado lá na Política Nacional do Meio Ambiente como instrumento, né, para dizer, olhe empresa, olhe empreendedor. Qual é o papel do licenciamento? É um ato administrativo onde o poder público diz, olha, seus impactos são esses e vocês precisam fazer essas ações para diminuir esses impactos, para que esse impacto ele não seja tão degradador à natureza, mas que ele tenha vantagens econômicas, vantagens de desenvolvimento, vantagens ambientais, inclusive, mas vocês precisam, uma balança. O licenciamento é um crivo do poder público onde a gente balança impacto ambiental com impacto socioeconômico, com desenvolvimento regional, e o poder do licenciamento é esse, é utilizar os princípios que a gente chama os princípios do direito ambiental dentro dessa atividade. Então, imagine... Então, fazendo esse balanceamento, dá para a gente estruturar praias, por exemplo, junto com o meio ambiente. Perfeito, com certeza. Junto com a falta de degradação do meio ambiente. Com certeza. O que a gente tem que entender é que a atividade, ela traz um impacto relacionado. Não vai existir indústria, né, que tenha processo produtivo
que tenha forno, ou que tenha sistema de tratamento de efluentes, ou que faça a retirada de água em corpo hídrico, sem o impacto relacionado. O impacto ele vai existir. O nosso papel, o licenciador, né? O papel do órgão licenciador, e aí o Estado, o município ou a União, a lei também vai dizer o que é que cada um faz, eu vou explicar já já. Isso é o papel do órgão, é mitigar, é balanceado. Olha, você vai impactar aqui, mas você vai mitigar aqui. Então, o papel do órgão... O que é o mitigar? Mitigar é compensar, mitigar é diminuir, né? Mitigar é devolver. A gente chama projetos de mitigação. Dizer, eu estou degradando aqui. Você devolve como? Isso, eu estou degradando aqui, mas eu estou compensando, eu estou mitigando, ou seja, diminuindo, né? Ou estou compensando, né? Quando a gente, olha, eu vou plantar 1000 mudas de árvores porque eu acabei tendo que suprimir 500 aqui, porque eu preciso instalar uma indústria em uma área onde tem 500 árvores. Vou dar 4 exemplos aqui, queria que você falasse desses 4 exemplos. Eu vejo que você faz muitas doações. Até quando eu estava secretário adjunto do meio ambiente, eu via isso e a gente ajudava a retirar do caminhãozinho e tal. Eu vejo que você dá muitas árvores, muitas mudas de árvores à população estanciana. De onde vem isso e se isso é uma mitigação de alguma indústria? Primeiro ponto. Segundo, você acha correto toda aquela estrutura que tem para receber o turista dentro da Praia do Mangue Seco, e a gente vê a Praia do Saco se acabando? É uma segunda. E o Abaís também, e a Caueira vai também. Em terceiro, o que um dia desse a gente estava vendo peixes morrendo, a água amarelada ou meio avermelhada, naquela ponte pequena, logo depois que passa de Dona Artema lá indo pro Abaís, e muita gente falou que era da Ambev, se isso é verdade ou se isso é mentira. E por último, uma quarta pergunta, o que é que está existindo no Pedro Barreto de Siqueira, Valadares, Cidade Nova, já está chegando no Candial, desse fedor horrível? De onde vem esse fedor? E por que, ou foi a ADEMA, ou foi o IBAMA, disse por papel e por ofício, respondendo a uma indagação judicial, que aqui em instância não existe fedor? Então, se vire aí com essas quatro brincadeiras. Vamos lá, a primeira foi... Eu já esqueci, é tanto problema que eu já esqueci do primeiro. Eu falei da Ambev, daquilo tudo que estava acontecendo. Da Ambev, vamos lá. Do Mangue Seco, falei do Mangue Seco, das praias. Das praias. Quando uma curiosidade, quando eu comecei a trabalhar lá na SEM Maracaju, eu tive um colega... Não. A primeira foi sobre as mudas. Se existe uma mitigação e de onde vem. Perfeito. Hoje nós já distribuímos, esse ano, mais de 1000 mudas à população. Fizemos alguns plantis. É tudo gratuito? Tudo gratuito. Paga alguma coisa? Nada. Não paga nada. É só na secretaria. Inclusive, estamos recebendo, agora no mês de setembro, mais mudas para que a gente possa fazer a doação. Muda de árvores nativas e frutíferas. Porque quando a gente só coloca árvores nativas, algumas pessoas não têm a curiosidade de ir lá. Quando coloca frutífera, a pessoa tem a curiosidade, porque vai ver a manga crescer, a goiaba. As frutas, elas chamam mais a atenção da população. Então a gente faz um conjunto de árvores frutíferas e árvores nativas. De onde vêm essas mudas? Essas mudas às vezes vêm por doação e às vezes vêm por medidas de compensação. Então imagine que houve algum impacto relacionado a uma atividade, e dentro desse impacto, dentro dos processos administrativos ambientais, a gente sugere ou solicita mediante uma ordem, para não dizer que é um pedido para que haja essa compensação. Então, muitas compensações são via a entrega de mudas ou inclusive compensações judiciais. Porque no meio ambiente tanto existe o procedimento administrativo como os procedimentos judiciais. E essas compensações tanto podem ser atribuídas no processo administrativo, que a gente faz muito também, como também nos processos judiciais. Então, esse ano nós ganhamos aí várias, e isso são produtos da compensação. Isso é sustentabilidade. É você ver voltando ao meio ambiente a atuação do próprio órgão. Então, quando o órgão vai lá, fiscaliza, multa e manda compensar, e essa compensação chega por meio de mudas e a gente planta essas mudas, levando a população para plantar junto, isso a gente está fazendo um ciclo de sustentabilidade. E é isso que a gente prega. Fiscalizar, mas não
apenas a sanção, não apenas o dinheiro. Fiscalizar de forma pedagógica. Eu disse, olha, eu estou fiscalizando, mas você, em vez de pagar, você vai compensar. Vou mostrar a você que impactou, que você pode melhorar o meio ambiente. Então, suas ações não precisam ser somente no sentido de prejudicar. Suas ações podem ser no sentido de colaborar com o meio ambiente. Então, essa sustentabilidade que a gente prega nas compensações, respondendo a pergunta, são, na maioria das vezes, ações de compensação. Segunda pergunta, praias. Isso. Se sobre a Praia do Mangue Seco ter toda aquela estrutura e o Mangue Seco o Mangue Seco ter toda aquela estrutura e a Praia do Sal Acabaí. Existem duas situações aí, certo? A primeira, vamos para o ponto administrativo da coisa. O estado da Bahia possui zoneamento costeiro muito mais antigo que o estado de Sergipe. A gente já tem? Já temos. Inclusive, Estância é a primeira cidade do estado, do sul do estado, né? Lá no norte eu não vou dar isso. Acredito que seja a primeira, mas não vou dar essa informação com certeza. Estância é do sul do estado, a primeira cidade com zoneamento municipal. Zoneamento ecológico econômico costeiro, né? Que a gente chama de ZEC. E o gerenciamento costeiro. Então, aquela lei que a gente conseguiu fazer em 2023 com a equipe própria, o município de Estância tem. O estado... Você, com a Secretaria de Meio Ambiente, fizemos a minuta da lei. Fez a minuta da lei, fez tudo sozinho, a Secretaria daqui. A Secretaria do Meio Ambiente. Inclusive com... E aí eu tenho que deixar clara a participação da equipe da Secretaria. A gente, Fabrício, a gente se move, por obstáculos e por... Como eu estava falando há pouco com você, né? A central de triagem, que a gente vai falar mais na frente. A gente acaba tendo um troféu. Olha, lá na frente, isso aqui, a gente tem que buscar, é isso que nos move, buscar um objetivo, melhor dizendo. Então, a cada ano, do tempo que eu estou à frente da Secretaria, né, de 2017, eu busco um objetivo. Porque no meio ambiente você não faz tudo em um ano só. Não faz, não vai fazer e nunca ninguém vai conseguir fazer tudo. Porque meio ambiente é tudo. Como é que eu vou conseguir fazer? Como é que eu vou conseguir cuidar do Rio Piauitinga em um ano só? Não. Como é que eu vou conseguir cuidar da praia em um ano só? Então, a cada ano a gente colocou obstáculos que a gente teria que passar e colocamos objetivos. Então, no ano de 2023, o objetivo era o plano de zoneamento. Então, a gente teve que pegar a equipe. Aí nós tivemos a ajuda muito grande de um estanciano, funcionário, lá hoje não está mais com a gente, que é Ricardo Almeida. Ricardo da Setomatino, as pessoas conhecem mais. Ricardo é doutor em ecologia, com especialização em geoprocessamento. Então, toda a parte filho de doutora Luciege? Filho de doutora Luciege. Toda a parte de geoprocessamento da lei foi Ricardo quem fez. E aí eu dizia, Ricardo, quanto tempo? Ele, 2 anos, senão vamos fazer em 1 ano. Porque para você entender a quantidade de coisa que é. Então, tanto a parte de geoprocessamento quanto a parte de texto, de jurídica da coisa. Então, a gente se debruçou, toda a equipe. No início, quando chegou esse obstáculo para a gente, eu disse, olha, possivelmente vai ter que contratar uma consultoria. Mas aí, à época, o prefeito disse, nós vamos tentar fazer com a equipe mesmo. Eu disse, olha, vou montar um cronograma e a gente conseguiu cumprir. Então, Estância tem o plano de zoneamento. Voltando lá para o Mangue Seco, a Bahia tem há muitos e muitos anos o plano de zoneamento. E Sergipe, o zoneamento costeiro ajuda em quê? Ajuda porque ele define o uso do solo. Então, ele define as diretrizes, ele define os objetivos das áreas de praia, ele define as nuances de preservação, entendeu? Então, o plano de zoneamento costeiro é como se fosse... e onde não pode. Isso, é como se fosse um plano diretor, é um plano de diretriz de utilização daquela praia, daquela região. E o norte da Bahia já tem. Quando eu passei lá no concurso em 2013, eu conheci um analista também que passou, ele era da Bahia, ele participou da confecção desses estudos lá no norte da Bahia. Jandaíra, Mangue Seco ali e tal, que existem diversas reservas, diversas unidades de conservação ali no norte da Bahia. Ele participou desses estudos e detalhava comigo. Eu disse, olha, aqui em Sergipe a gente não tem ainda. E depois o Estado fez, salvo engano, em 2020, o Estado de Sergipe fez o plano de zoneamento e agora está revisando o plano de zoneamento. Inclusive tivemos audiências públicas lá na praia, na região da praia, né? Foi no Porto do Mato. Tivemos agora, tem uns 2 meses, audiência pública. O Estado está revisando. E eu disse, olha, aí, levantei a mão lá, o município tem. Então, nessa revisão, já utilize o município e nos traga também atualizações para que a gente possa revisar o nosso. Então, se o prefeito Gilson Andrade, na época, tivesse liberado para você
uma equipe de consultoria para fazer, não teria sido mais rápido, não? Poderia... Até porque a gente tem um problema judicial federal aí que atrapalha qualquer tipo de construção na praia. Poderia ser mais rápido, mas primeiro é que a gente já tinha ciência que a confecção da minuta e da lei não ia interferir diretamente no processo. A gente está falando de um processo de 2014, né? Um processo transitado e julgado. A lei serviria para a gente ter um plano de ação a partir daquele momento, que é o que está acontecendo hoje. E uma consultoria dessa, nos orçamentos que nós fizemos, é R$500 mil. R$500 mil. Mas o que eu soube agora... Agora, o R$500 mil ele não afetaria diretamente no processo. E a gente fazendo com a nossa própria equipe, tanto elevou o nível técnico da equipe, que a gente teve que estudar muito, como a gente economizou para o município e teve um resultado. Então, assim, eu acho que a melhor saída realmente foi fazer com a equipe. Vou lhe dizer porque eu fiz essa pergunta, ainda falta a quarta. Porque eu soube que o governador Fábio Mitidieri, ele agora, quando entrou no governo, não, agora esse ano, de janeiro em diante, ele contratou uma equipe estrondosa, com vários e vários professores das áreas, de tudo que o processo judicial federal que atrapalha construções na praia da Bahia, de Aracaju até a Praia do Saco. Ele contratou uma equipe estrondosa para que pegasse todas as falhas do processo federal, do processo judicial que existe, e diante de todas essas falhas que todos esses professores e essa equipe técnica que foi contratada para fazer achou, ele entregou ao Ministério Público Federal e entregou ao processo judicial, e só depois disso foi que começaram as tratativas para que se houvesse um acordo, para que não houvesse mais esse tipo de barrar construções e não deixar mais colocar pedras na frente das casas da Bahia, para que o mar não invadisse mais ou tomasse o que era dele, que se permitiu colocar pedra na frente da igrejinha da Bahia. Então eu soube que com essa equipe que o governador Fábio Mitidieri fez, ajudou e muito o processo a andar de uma forma que fosse bom para as nossas praias. Então, Dr. Gilson não ter feito isso, você disse agora que não ajudou no processo, mas não teria ajudado o processo na época ou não se saberia, ou não estava sabendo que isso poderia ajudar? A lei, eu estou falando puramente da minuta da lei, porque quando o Estado fez em 2020, o próprio juiz disse que a lei não afetaria no processo. Então, o fato do município fazer a lei não afetaria, certo? Mas vamos lá. O que é que está acontecendo? O governador Fábio é um entusiasta da praia, ele deixa isso muito claro e tem se colocado à disposição, inclusive junto ao município, agora para a resolução da praia. Veja, as pedras na frente da igreja foi colocado na época de Gilson. Inclusive, eu me lembro que participei de uma audiência judicial, né, solicitada na época pelo prefeito, o secretário de obras, salvo engano, era Lyndon Johnson, também foi, e nós pedimos, né, aqui na 7ª Vara a colocação do enrocamento, porque naquele momento a igreja ia se acabar. Isso era fato, porque faltava acho que 2 semanas para Maré Grande, e ali a gente estava totalmente agoniados, porque a igreja já estava fechada, né, por conta do processo, e a água já estava batendo na porta. Eu me lembro que a gente teve lá no momento desesperador, disse, rapaz, vamos tentar despachar pessoalmente com o prefeito, a equipe toda, vamos fazer o projeto. Fizemos o projeto, Johnson se debruçou sobre o projeto na época e o juiz negou. O juiz aqui negou, né? Conversou pela manhã e à tarde. Ele acabou negando, né? E a gente não discute, a gente cumpre e recorre. E na época o município recorreu e o prefeito despachou lá em Recife, pessoalmente. Eu não fui para Recife, mas o Dr. Gilson foi com uma parte da equipe e ele despachou lá em Recife e conseguiu. E aí foi uma correria para cumprir a determinação lá de Recife, que eu precisava colocar um enrocamento e graças a Deus salvamos a capela naquele momento na maré. E agora, semana passada, tivemos uma nova vitória, digamos assim, já na gestão do prefeito André, que também tem nos colocado na missão de tratar disso, e a gente, juntamente com a Procuradoria, né, conseguimos. Hoje o que existe é um diálogo muito, muito bom com o MPF, né? Para quem não sabe, mudou a Procuradoria lá que acompanha o processo, né? E hoje existe a possibilidade de acordo, de homologação de acordo, e é nesse sentido... Mesmo com sentença já em vigência? Isso, por quê? Porque quando as partes acordam,
todas as partes. O que não existia era esse diálogo com o MPF, né? Não existia. E hoje, até porque foi ele que entrou com a ação. Isso, e hoje existe um diálogo muito bom com o MPF, com todos os entes, e está se construindo a possibilidade de um acordo, e a gente está muito esperançoso, porque, veja, eu acredito que todo mundo quer... Mas o juiz diz disso? Mas, já que ele já mas se as partes, se a parte que entrou com a ação confeccionar um acordo onde as partes todas concordem, cabe ao juiz homologar, entendeu? Correto. E é nessa esperança, mas não quer dizer que a gente está contrapondo, a gente está chamando, as partes estão chamando todo mundo para um acordo, mas é um acordo que seja bom para o meio ambiente, é só isso. Ninguém está dizendo que não existe impacto. Ninguém está dizendo que não existiu impactos ambientais, existiu, mas você tem que levar em consideração o meio ambiente, ele é um direito fundamental, né, que a gente estuda lá, que é direito fundamental de terceira geração, que é direito difuso, que está na Constituição, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas ele não é sozinho, ele é fundamental, mas ele não é um direito absoluto. Eu tenho que observar, e aí trazendo para a Praia do Saco, eu tenho que observar em que pese existir o impacto, existe o nativo, existe o desenvolvimento econômico, existe o gasto que foi feito, existe todo uma questão histórica e cultural envolvida. Gente morando há mais de um século. Exatamente. Existe o turismo, o direito à propriedade privada, existem outros direitos. Nós não temos direito ao lazer, não está na Constituição também. Nós não temos o direito à economia, à iniciativa privada, nós também temos esse direito. Então, o que está se buscando é que esses outros direitos se combinem ali com o direito ambiental, com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É só isso. E acredito que as possibilidades de acordo, onde esses direitos possam comungar, né, eles estarem ali dentro de uma perspectiva de conjunção, é isso que está se buscando, que os direitos sejam todos contemplados, inclusive e principalmente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu fiz essa pergunta porque eu já vi, voltando aqui na parte política, eu já vi Valmir de Francisquinho fazer um acordo com o Ministério Público, ele assumiu o erro, o Ministério Público acatou que ele tinha assumido o erro, e aí, como é o nome desse acordo que se faz? André Moura até fez esse acordo. Ele assumiu. E não persecução penal. Não persecução penal, isso mesmo. E aí que não é o caso aqui na Praia do Saco. Viu? Não é o caso, né? Não. Então não tem nada a ver com isso. Não, ali é direito penal. O de persecução penal é quando existe. Não é esse acordo. Não é esse acordo. Não, aqui é um litisconsórcio que a gente chama. Porque lá os desembargadores foram lá e rejeitaram o acordo que foi feito entre as duas partes. Ah, certo, que saiu na mídia e tudo. Não, isso. É outra coisa ali. Valmir aceitou, o Ministério Público aceitou, os desembargadores foram lá e derrubaram o acordo. Porque existe a possibilidade do desembargador então existe não aceitar. a possibilidade aqui do juiz acabar com esse acordo? Veja, eu acredito que não, porque o próprio autor da ação... Mas o autor da ação é o Ministério Público. Isso, o próprio autor da ação está, se for assinado, obviamente, né? Se o autor da ação está concordando que aquele acordo, ele compensa de forma efetiva o meio ambiente, ele traz um desenvolvimento ambiental, por que não homologar? Se perde a justificativa de não homologar. Junto com esse trabalho que foi feito com esses técnicos contratados pelo governador Fábio Mitidieri, você acha que isso ajudou? Eu não estou sabendo assim, de contratação de técnico. O que eu percebo e venho acompanhando, inclusive eu estive na SEMAC em reunião com o Dr. Alisson Leite, aqui, que é procurador aqui no município, tratando exatamente desse acordo, com participação da ADEMA, participação da SEMAC, que é a Secretaria de Estado, estava lá o pessoal da SEMA, estava o pessoal da parte de unidade de conservação, do grupo que gerencia as unidades de conservação no Estado, estava a Procuradoria do Estado, o pessoal da Procuradoria do Estado, da Desenvolve-se, né? Então o que se percebe é que o governador tem buscado resolver e tem chamado o município para andar junto, né? Então essa união de forças que ela sempre existiu, mas agora a gente tem um diálogo melhor com o próprio autor da ação, que é isso que eu percebo, que o Ministério Público, tenho certeza, que ele só está buscando o cumprimento da lei também. Uma ação dessa, a gente está falando de uma ação de mais de 10 anos, uma ação longa, uma ação
que custou muito dinheiro, que custa o desenvolvimento da própria região. Então, eu acho que está chegando a hora de dar uma solução, porque é uma ação que ela tem que ser resolvida, né? Tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista financeiro, e eu tenho a esperança, nós temos a esperança de que essa ação, já temos muitas coisas andando, e a gente tem a esperança de que essa ação ela acabe para o bem comum. Acabe para o bem comum, para o bem do meio ambiente e para o cumprimento daquilo que for acordado. Porque não pense que o acordo ele é um acordo e acaba por aí, não. Existe o cumprimento por parte dos entes. Então, o município vai ter que cumprir, o Estado vai ter que cumprir, a SPU vai ter que cumprir, algumas coisas vão ficar para os cumprimentos. Mas sempre tudo à mercê das mãos do juiz e da vontade da homologação do juízo. Seja aqui na 7ª Vara, seja em sede de recurso, né, mas tudo tem que passar, como é uma ação judicial, tem que passar pelo juiz. Pronto. Certo. E agora a gente finaliza essa etapa de perguntas com esse mau cheiro que a gente tem aqui na Cidade Distância. Desde a década de 90. De onde vem esse mau cheiro? O mau cheiro é do sistema de tratamento. Aquele mau cheiro que a gente utiliza e muita gente acha, Fabrício, que constrange a secretaria ou acha que eu vou fugir. Então, às vezes alguém do rádio liga, Denner, tem como explicar o mau cheiro? Tem agora. Porque, veja, eu sou estanciano, eu moro aqui, eu nasci aqui, minha casa é aqui, e eu não tô lá em Aracaju, eu não tô em Salvador, eu sinto o mau cheiro também. Então, e aí a gente d'água, a Dema disse que não tem mau cheiro. E aí vou chegar lá. E aí a gente vai buscar. O meio ambiente é muito problemático, o meio ambiente, né? Quando eu comecei a trabalhar, Fabrício, só voltando pra gente deixar um pouco mais tranquilo, comecei a trabalhar com o meio ambiente, eu comprei uma bota de campo, acho que eu já contei essa história. Comprei uma bota bem bonita que eu achava que eu ia pra campo e só o campo era fauna e flora, igual a banda aqui, igual a nossa banda aqui, né? Fauna e flora. Eu achei que trabalhar com o meio ambiente era bicho e planta, era fauna e flora. E a gente percebe que o meio ambiente é muito mais papel e pessoas do que fauna e flora. O meio ambiente ele é muito burocrático, existe uma judicialização do meio ambiente muito grande, tudo vira processo no meio ambiente. Então, o ponto-chave está no licenciamento. Denner, de onde vem o mau cheiro? O mau cheiro vem do tratamento de efluente das indústrias, ponto. E não há nenhum problema de Denner falar isso. E abacaxi. Todas as indústrias possuem sistema de tratamento de efluentes. Algumas sistemas mais complexos, outras sistemas menos complexos. Por exemplo, o sistema de tratamento de efluentes de uma indústria têxtil, ele é mais complexo. Ele é mais complexo. Existe tinta e outros componentes, enxofre e tal, outros componentes. Então, esse é o que você tem da Constância? Não, vou chegar lá. E existem tratamentos da matéria orgânica, que é o do suco de laranja, é um tratamento de matéria orgânica. Esse mau cheiro cítrico que a gente sente, ele vem do sistema de tratamento. Lembra lá no início da entrevista que eu disse, toda a indústria tem impacto relacionado. Lembro, isso mesmo. Não vai haver indústria de suco de laranja sem mau cheiro, ponto. A gente não pode ser hipócrita de achar que vai ter indústria, seja de suco de laranja, seja de cerveja, seja de quando você vai aqui para Lagoinhas, você sente o cheiro de couro, né? Seja da indústria do curtume, né? Seja indústria de couro, seja indústria alimentícia, toda, quando você vai lá para Laranjeira, você vê aquelas indústrias lá de cimento, né? Isso. Você percebe o impacto. E o impacto ambiental. Agora vamos separar aqui o impacto ambiental. Vamos agora para o impacto econômico. É bom ter indústria? É excelente. Excelente. Quantos empregos as indústrias daqui geram, não é? As duas de suco, que está no cerne da questão, né? Existem duas indústrias de suco no município. Aí cerca de 700 empregos diretos. Não estou falando de caminhoneiro, não estou falando de ajudante, estou falando da barraca do 700 lanche. 700 empregos diretos. Diretos. Eu acredito que chega perto da prefeitura e da Sojipe. Ou mais. Isso não é um dado específico, mas eu estou chutando com a certeza de ser, se não for isso, mais que isso ou próximo disso. Então você tem uma vantagem econômica para o município muito grande. É tanto que as pessoas pedem indústria, né? Pedem indústria porque traz. Eu não estou falando dos indiretos. É o dono do restaurante que o caminhoneiro vai almoçar, é o posto de combustível que o caminhoneiro vai abastecer, é o sítio de laranja na região, é o catador da laranja. Então, é uma rede de investimentos. A gente percebeu, todo mundo ficou com medo quando da questão do aumento das taxas dos Estados Unidos
para o suco de laranja, porque o americano bebe suco de laranja muito mais que o brasileiro, mas é muito mais mesmo. E a gente ficou com receio, disse, poxa, isso pode chegar à instância, né? Trump aumenta a taxa lá nos Estados Unidos e João pode perder o emprego aqui na Maratá ou na Trop Fruit. As duas fábricas de laranja hoje em instância, elas influenciam na balança comercial do país. Do país, exatamente. Essas duas fábricas daqui de instância. E o maior exportador de Sergipe é de suco de laranja. Aí a gente começa a ter um problema. O impacto ambiental, com o impacto econômico e o impacto social. Veja como é difícil fazer meio ambiente. Então as pessoas que nada, tem que fechar a fábrica, né? As pessoas reclamam, tem que fechar a fábrica para acabar o mau cheiro. Tem que fechar a fábrica mesmo. Foi errado o Flavinho trabalhar por isso, o vereador Flávio Brasil? Mas ele trabalhou para fechar a fábrica? Acho que não. Ele trabalhou contra o odor, contra o mau cheiro. Fez. E você acabou de dizer que não existe fábrica de sucos de laranja sem odor. Sem odor. Então ele trabalhou para que se acabasse a fábrica de laranja. Não, aí não vou entrar nessa seara política, não. Se o vereador Flávio Vamos falar do meio ambiente, homem. Não, mas se o vereador Flávio diz, eu quero que acabe o odor, e o secretário do meio ambiente diz, não existe fábrica sem odor. Não, então ele trabalhou para acabar com a fábrica. Aí é você que tá falando. Vamos falar do meio ambiente. Vamos lá. É porque essa mente pequena é impressionante. Não, ela liga logo uma coisa a outra. Eu também quero que acabe o odor. Não é, eu entendi isso. O que eu como técnico, Fabrício, não posso achar é que uma fábrica, uma indústria não vai ter um impacto ambiental relacionado. Quando eu falo odor, é um dos impactos. Não é só odor. Você tem impacto no trânsito ou não tem? Tem. Ou quem passa ali no distrito não percebe cheio de caminhões. É um impacto não ambiental, mas é um impacto no entorno. Para isso existe um estudo de impacto de vizinhança, entendeu? Então assim, eu não posso achar que uma indústria não vai ter impacto. Daniel, você está concordando com o odor? De forma alguma. Existem mecanismos para diminuir a ponto de ser suportável. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O Distrito Industrial de Estância, ele é bem antigo. Frutos tropicais, frutene, é do meu tempo não. Mas a gente vai buscar na história, né? Ou essas indústrias que vêm de Estância já há muito tempo. A urbanização estava mais perto ou mais longe? Lá na década de 90. Estava mais longe. Estava mais longe. Correto. Não é isso? Isso. Então a população vai chegando próximo da fábrica. E isso vai aumentando o impacto sobre a população. Existe um povoado atrás da fábrica que está chegando na fábrica. O próprio crescimento populacional traz esse impacto visual. A gente sente o impacto porque a gente está muito mais próximo, né? Então, qual é o X da questão? O X da questão é mitigar. O X da questão é compensar. É diminuir o mau cheiro. Em 2020 e 2021, a gente estava passando mais ou menos pelo que a gente está passando agora. Acho que ainda pior. Estava insuportável viver em Estância. E aquilo ali estava me incomodando como secretário de meio ambiente, estava me incomodando como estanciano. E naquele momento, disse, rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa. Dênia, mas a fábrica é licenciada pelo Estado. Porque a lei diz que o licenciamento que tem um impacto intermunicipal, ele é de ordem do Estado. Dênia, por que tem impacto municipal? Aí, aqui eu vou adentrar nas questões técnicas, mas as indústrias em instâncias são licenciadas pelo Estado por força de lei. Não pode o município chegar lá e licenciar a Ambev, não pode o município chegar lá e licenciar a Constâncio, não pode o município licenciar a Sergitex, a Maratá, a Trop Fruit. Eles são licenciados pelo órgão estadual. Mas quem está mais perto da indústria é o órgão estadual ou o órgão municipal? Somos nós. São os estancianos que estão aqui. Então aquilo ali estava me incomodando, inclusive como estanciano. Eu disse, olha, a gente tem que tomar providência. Ainda que a lei diga que se eu autuar uma fábrica dessa, eu tenho que encaminhar a autuação para o órgão licenciador, porque é o órgão licenciador que tem os projetos, é o órgão licenciador que faz as perguntas e obtém as respostas. Eu não tenho projeto aqui de nenhuma dessas indústrias. Por quê? Porque é o órgão licenciador quem tem que ter, por lei. Ponto. Mas ele ali estava tão insuportável que a gente começou a bater na porta da indústria. Eu disse, rapaz, está insuportável. E aí aquela confusão, entra, não entra, conseguimos entrar nas duas indústrias. E nós percebemos algumas coisas que podiam melhorar na indústria. Então em 2021 fizemos um relatório
certo? Das duas indústrias, para ficar claro. E a gente percebeu, olha, isso aqui precisa melhorar. Mesmo sem ter obrigatoriedade. Mesmo sem ter obrigatoriedade. Denner, qual é a obrigatoriedade? A obrigatoriedade da fiscalização comum. Porque a competência da fiscalização ela é comum, ela pode ser feita por qualquer órgão. Eu lembro que em 2023, os vereadores da Câmara de Vereadores foram barrados na prova Perfeito. de uma então, das naquele indústrias. momento, a gente estava confeccionando os nossos estudos. Município. Montei todo o material, né? Quando eu digo montei, a Secretaria de Meio Ambiente, o município montou o material, aquela pressão toda e tal, e nós encaminhamos. Quem encaminhou para o Ministério Público foi a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Que isso fique bem claro. Às vezes eu não tenho Instagram não, sabe? Mas às vezes a gente vê uns comentários, diz, olha, o secretário tá com medo do empresário, ou tá com medo do empresário, ou tá pegando bola. A gente vê esses comentários, isso deixa a gente muito triste. Porque quem encaminhou para o Ministério Público não foi nem foi a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E foi, naquele momento. E foi disso que a ADEMA respondeu dizendo que aqui não tinha odor? Vou chegar lá. E aí encaminhei para o MP, encaminhei para a Câmara de Vereadores, encaminhei para o Comitê de Bacias, encaminhei para a Secretaria de Estado, encaminhei para onde tinha órgão, encaminhei. Porque eu precisava buscar apoio, porque o nosso braço chega até aqui. E ali eu precisava de apoio dos outros órgãos. Foi quando começaram os processos administrativos, né, os PROEGs, os famosos PROEGs, no Ministério Público, não só de uma indústria, de várias indústrias. E dali começou a luta administrativa. Denner, houve melhora? Houve. Essas fábricas de distância fizeram melhorias. Eu sou prova disso. Algumas cumpriram muitas coisas. Denner, foi imediato? Não. Algumas audiências, pressões, os prazos, a promotoria... Os taques descumpridos. Isso, como as coisas andam, né? A gente está falando de grandes indústrias que funcionam 24 horas, que não podem parar, e que essas é como consertar o carro andando. Mas houve sim melhoria. Houve melhoria. Tanto houve melhoria que esse processo de 2021, 2022, 2023, por ali, a gente está em 2025. Então, de 2022 a 2025, houve uma queda no mau cheiro. Houve, sou distanciando e sei. Denner, acabou? Não. Tem dias que é horrível? Tem. Mas houve melhoria. Em 2025, famoso esse ano, nós tivemos uma coisa chamada super safra. Quem acompanha, aí você é empresário, você acompanhou que a laranja subiu de preço. Mas subiu muito de preço. Muito de preço. Por quê? Porque estava vendendo muito nos Estados Unidos. Subiu de preço a laranja aqui. O que foi que as pessoas começaram a fazer? Plantar laranja. E aí você plantou laranja, plantou outro, plantou. Além do plantio, melhorou a tecnologia, muita gente melhorou a tecnologia e acabou tendo esse ano uma super safra. Também as questões climáticas ajudaram, tal. Hoje nós temos uma super safra. Está todo mundo laranja. O preço da laranja diminuiu muito. Mas o cara que tem a laranja no pé, ele vai tirar a laranja. E a laranja que não é processada pela indústria, ela causa outro impacto ambiental, que ela apodrece. Não sei se você já percebeu, mas algum desses caminhões que ficam na frente começaram, teve até vídeo na internet, né? E os abacaxi pingando, laranja pingando, porque a laranja é matéria orgânica. Ela apodrece também. Você já imaginou se uma fábrica dessa parar? A quantidade de laranja que vai apodrecer e a quantidade de gente que vai ter um problema econômico. A casca de laranja é podre. E aí o que é que a gente tem que fazer como órgão ambiental? Tentar diminuir. E é essa a nossa luta. Eu recebi, Fabrício, a informação dos peixes mortos no sábado. No domingo, pela manhã, eu estava no local. Na segunda eu comuniquei extraoficialmente. Você agora está falando, dos peixes que... Como é o nome daquele rio? É o Piauí, é o Rio Piauí. O que, não, tem aqui... que a Ambev capta água. Não, a Ambev é outra coisa. Eu fiz essa pergunta. Da Ambev. Então vamos voltar para a Ambev, depois eu falo das fábricas aqui, né? Não, Ambev... Vamos voltar para as fábricas, depois vai para a Ambev. E você que manda. Não, a gente está agora falando da Ambev. Então, das fábricas. Isso. Vou voltar para a Ambev, depois eu falo das fábricas. Porque a mortandade daqui de distância... Houveram mortandades de peixes por causa da fábrica também? Vou chegar lá na Ambev. A gente recebeu uma denúncia que tinha mortandade de peixe lá no... que a gente chama de Rio da Brama, né? Mas é o rio Águas Claras. É um riachozinho ali perto da escola agrícola. Águas Claras, meu Deus. Se eu errei, me desculpe.
É muita informação na mente. Água Branca é o nome do rio. Água Branca. Ele vai desembocar lá naquela pontezinha pequena que tem uma curva já em Itapuranga. Itapuranga. Isso, mas ele passa ali no fundo do Rio Fundo 3. E nós recebemos a denúncia daquela região, Rio Fundo 3 e o outro povoado da Escola Agrícola, que me falha a memória aqui, mas daquele povoado ali da Escola Agrícola. Me falha a memória, eu vou lembrar já já. E nós tivemos lá no mesmo dia, no dia que chegou a denúncia, como é uma coisa grave, e a gente percebeu que os vídeos que estavam sendo feitos não eram daquela região. Era lá, já no limite com Itapuranga, que até você estava olhando, você foi lá. Eu estava lá. Você foi no outro dia. Por quê? Porque a denúncia era daqui do Rio Fundo 3, mas os vídeos que estavam rolando eram lá da Ponte Pequena. Da Ponte Pequena. E a gente fez as coletas de água e imediatamente comunicamos à ADEMA. Até lá, o ofício lá recebido pela ADEMA dizendo, olha, recebemos uma denúncia, fizemos a coleta. Aí, Fabrício, que coleta é essa? Veja, nós não temos laboratório, não temos laboratório. Então a gente tem, como eu disse, o nosso braço chega até aqui. A gente não tem uma estrutura de um órgão estadual, de ter um laboratório. A gente consegue ver oxigênio dissolvido, a gente consegue ver temperatura, ver pH, ver alguns elementos físico-químicos. Mas no laboratório você consegue ver nitrito, nitrato, fósforo, amônia, coisas que indicam os impactos ambientais de uma melhor forma. Então a gente precisa da ajuda de quem licencia. Então nós encaminhamos, e isso virou um PROES também, inclusive estou até respondendo essa semana, porque tudo, lembra que eu disse, tudo vira processo. Então aquela questão da Ambev, que você participou, a gente está respondendo ao MP, porque o MP disse, olha, eu quero saber o que foi feito, eu quero saber qual é o resultado, e a gente está respondendo dentro de um limite estrutural que nós temos. Então entramos em contato com a Ambev. A Ambev na época relatou que houve um problema no sistema de tratamento de ruptura lá, disse que não houve. Mas indicou que não houve derramamento no rio. E realmente é uma diferença muito grande. Aí a gente trata também de outras possibilidades, como o uso de bomba, que é comum na nossa região, e o uso tem um tipo de veneno que infelizmente alguns utilizam. Eu esqueci agora, também falhou a memória. Mas a gente também tenta investigar esses tipos, aí vai conversar com o pescador, e aí o pescador, ele é muito importante, que a gente estuda muito, sabe, Fabrício? Mas a gente não seria nada no meio ambiente se a gente não conversasse com quem está lá na ponta. Então, quando houve qualquer mornada de peixe, primeira pessoas que eu vou conversar são os pescadores, que os caras entendem muito, eles estão vivendo aquilo ali. Então, o técnico, ele não pode tirar quem está vivendo o dia a dia, porque quem sofre quando o peixe morre não é o secretário, não é o funcionário, quem sofre é o pescador, né? Então, esse pessoal, a gente tem um respeito muito grande de saber que a gente tem que conversar com quem está lá na ponta. A Ambev foi isso. Não encontramos peixes mortos nessa primeira linha que a gente foi. Logo no início do rio. Mas a gente conversou e pegou os depoimentos do pessoal que tem terrenos que tem o rio. E aí eles informaram muita coisa. Os parâmetros que a gente coleta, a gente faz um link com a literatura para entender o que aconteceu. É como se fosse uma necrópsia, né? Você vai depois do impacto, mas você consegue, pelos parâmetros, entender o que foi que aconteceu. E a gente montou todo esse procedimento, caminhamos para a ADEMA, e agora esse procedimento está sendo acompanhado pelo MP. Muita gente questiona, não deu em nada. Dá. É porque a gente não publica quando alguém é multado, ou a gente não pode publicar quando há um procedimento de crime ambiental, por exemplo, porque você sabe que você não pode estar publicando coisas que possa, de alguma forma, impactar na imagem, seja da pessoa ou do CNPJ ou da empresa. Então, muita coisa que as pessoas acham que não deu em nada, eles deram em alguma coisa. Só não foi publicado porque a gente não pode estar dizendo, fulano de tal recebeu multa X, ou fulano de tal cometeu crime ambiental, né? Até porque o município, chega um momento que o município sai de cena. O órgão licenciador é do Estado, o impetrante é o Ministério Público, o município foi ali o órgão que
deu algumas informações e disse, olha, a situação é essa, nosso entendimento é esse, mas a gente, por vezes, nesses impactos maiores, o município sai de cena, porque a lei diz que não é o município que vai licenciar. Então, no caso das indústrias de laranja, por exemplo, nosso papel foi crucial, e eu entendo e me orgulho disso. Porque lá atrás, quem iniciou toda essa busca foi o município, foi a Secretaria de Meio Ambiente. Conversando, Fabrício, com um promotor amigo que trabalhou aqui lá na década de 90, eles, né, essa discussão das indústrias, do sistema de tratamento, isso é uma discussão da década de 90, dos anos 2000 ali, do final da década de 90, a gente já discutia sobre a necessidade de um sistema único de tratamento, e depois foi rechaçado porque as indústrias possuem operações diferentes, né? Você não vai tratar um efluente de uma indústria de outra forma. Então, se acabou com essa ideia. Mas houve melhoria, houve. O que tem que existir agora é um melhoramento ainda mais desses sistemas para diminuir o odor, para ter uma eficiência maior no tratamento. Agora vamos para a mortandade de peixes aqui no Rio Piauí, ali na região da Miranguinha. Soube no sábado, estive no local domingo, segunda extraoficialmente encaminhei para algumas pessoas da ADEMA, e na terça-feira a ADEMA já estava aqui. Isso a gente também tem que deixar claro. O órgão ambiental estadual veio, visitou as indústrias, visitou os pontos e nós levamos eles até os pontos, porque quem está próximo é o município. Então o órgão, quando sai de Aracaju, talvez ele não saiba onde foi que o peixe morreu, ou com qual pescador ele deve conversar, ou qual comunidade ele deve acessar. Então, quando eles chegaram aqui na terça, nós encaminhamos, eles fizeram coleta, levaram para o laboratório. E aí, deu em quê? Aí deu no processo do órgão estadual. Aí a gente sai de cena, porque quem faz é o órgão estadual. Então não é que não deu em nada, tenho certeza que deu em alguma coisa. Mas continua. Não é publicado. Não é publicado, mas continua ainda o mau cheiro, isso é perceptível. Claro. A gente é um tanto curioso, e a gente vai no órgão estadual, pergunta, e aí, fez o que tal? O que é que pode ali, só mudando agora de assunto, até porque você já respondeu isso tudo. No Abaís, onde é que pode construir, onde é que não pode? A Lagoa dos Tambaquis, que hoje que recebe mais de 2.000 visitantes semanais. 2.000? Mais? Por semana, eu tô dizendo. Não, muito mais. Recebe mais do que 2.000 visitantes. Lagoa dos Tambaquis é o terceiro ponto turístico do estado de Sergipe. Hoje, a Lagoa dos Tambaquis hoje é o terceiro destino mais visitado do estado de Sergipe. Meu Deus do céu. Vários e vários funcionários, vários e vários restaurantes. E como é que você consegue fiscalizar quem vai para ali pescar o tambaqui? E eu sei que tem um projeto aí rolando que pode vir a existir uma gincana de pesca para matar o tucunaré, que hoje é um predador que tem dentro do Lago dos Tambaquis. Veja, essa questão do tambaqui é algo que está... Até onde pode construir e o que você está fazendo pela lagoa. Lagoa dos Tambaquis, terceiro ponto turístico do estado de Sergipe. Emprego, renda, desenvolvimento, turismo, investimento imobiliário gigantesco. Dênia, pode construir lagoa? Pode. Você só tem que separar a APP, né? Porque existe a APP na lagoa. A lagoa, ela, por lei... APP é a área de preservação permanente. Como é uma área urbana, a lei diz que são 30 metros, onde você não pode implementar construção, certo? É basicamente isso. Você tem que preservar aquela APP. Óbvio que tem a questão turística, você vai ter que ter o acesso e tudo mais. Então, é da onde para onde? Que da linha da lagoa. Não. Quando você vem do Abaís, de lá da praça de eventos do Abaís, subindo para a reta do Abaís, subindo para a lagoa, até mais ou menos não pode construir, da onde pode começar a construção? Você está falando do mar ou da lagoa? Do mar e até onde pode construir. Na lagoa a gente já sabe que pode construir, foi dito. Então, na qual praia? É o limite na praia que não pode construir? Na praia. Linha de pré-mar, a famosa linha da SPU. Pessoal, a linha de pré-mar é essa aqui, aí mais de 33 metros é a linha que a gente chama da SPU. E ali começa a restinga. Restinga também é a APP. Vou esquecer um pouco agora do processo judicial. Daí onde é que pode construir? O que é que nós temos? Inclusive recebi até um ofício do IBAMA, foi para vários municípios. 300 metros
é o limite. Mas tem casa, muita casa ali tem 3 metros. Isso foi a urbanização com o tempo. Mas então, o Ibama... da praça de eventos, que tem mais de 300 metros de lá, da praça de evento para trás, já pode construir? Veja, vamos esquecer o processo judicial. Estou falando de se não existir esse processo. Existe um limite de 300 metros, né, baseado numa resolução CONAMA 303, salvo engano, que trata desses 300 metros. E após isso, o órgão vai observar a função ecológica da restinga, da vegetação fixadora de duna, de mangue e tudo mais. Então a gente tem os 300 metros, mais as funções ecológicas e a existência de restinga. É meio chato isso, mas para as pessoas entenderem que a gente não inventa nada. Tá tudo na lei. E infelizmente o que está na lei a gente tem que cumprir. Às vezes, como é que não pode construir aqui e tal? Mas às vezes ali é restinga, às vezes é uma área de mangue, às vezes é duna, é vegetação fixadora. Da reta do Abaís até a beira do mar tem cordão ecológico. Ali não podia ter um pedaço de casa. Se você fosse pela lei à risca, sim, mas o ser humano está aqui, né? Existe a urbanização, existe o turismo, existe o lazer, e esse é o papel, é muito difícil fazer meio ambiente. Quando você diz, Dani, eu posso construir aqui, daí olha a vegetação de restinga, mas está urbanizado, o vizinho construiu, já colocou energia, né? Então, a dificuldade, Fabrício, é exatamente essa. Eu sempre nessas reuniões de o que pode e o que não pode, eu disse, vamos ver o local. Vamos lá ver. Às vezes chegava no ofício quando eu trabalhava lá e você dizia, vamos ver, tem que ver, vamos ver na prática. Loco, Hoje eu tive uma reunião sobre um empreendimento para se instalar aqui. O empresário me chamou para tirar dúvida antes de ter gasto e tudo mais. E eu disse a ele, só não vou dar resposta nenhuma. Deixa eu ir na área. Deixa a gente dar uma olhada lá. Porque o que eu tô vendo aqui não é mais satélite, é uma coisa, quando a gente chega lá é duna. Você não consegue enxergar aqui, mas chega lá tem uma vegetação fixadora de duna, tem mangue, tem restinga. E é esse o papel do órgão, é avaliar. A gente tenta fazer de forma macro, mas se você não avaliar o local, se você não avaliar as funções ecológicas ali da vegetação, você não tem como dar um parecer muito claro, mais específico. É pouco tempo para muita coisa, porque você toda vez tem que ter uma licença para tirar aquela areia das dunas que vem cobrindo o asfalto da Praia do Saco. Simplesmente porque a duna ela é protegida, existe uma tutela da Constituição do Estado. A duna tem uma relevância ambiental gigantesca, acho que eu já te expliquei isso. Em off, a questão da esponja, a duna tem uma função ecológica ali. Para absorver a chuva. Absorve a chuva, o lençol freático, o sistema dunato e toda uma situação técnica. Mas a duna ela é protegida pela Constituição do Estado. E a vegetação fixadora de duna é APP pelo Código Florestal, pela Lei 2.651. Então, quando você mexe nesse tipo de material, a lei da duna, você está mexendo no meio ambiente do local. Então, para isso, você precisa que o órgão olhe e diga, olha, você vai fazer assim e assado. Então, por isso que todas as vezes que vai mexer na duna, precisa que o órgão ambiental, nesse caso, na duna que está cobrindo o asfalto. Que está cobrindo o asfalto. Claro. Que está cobrindo o asfalto. Aí você tem que tirar dali, colocar em outro local específico que o órgão ambiental diga que é para colocar. Entendeu? Tudo no meio ambiente é muito complicado. E sai ou não sai essa gincana de pesca dentro do lago? Pronto, a gente tá falando da lagoa. O tambaqui é uma espécie exótica, assim como o tucunaré. Certo? Então, quando eu cheguei para trabalhar aqui, eu achei um pouco estranho colocar tambaqui lá. Eu sou engenheiro de pesca e sei que o tambaqui é uma espécie exótica e não poderia estar lá. Dana, você é contra os tambaquis? Não sou contra os tambaquis. Porque você vai perceber que, historicamente, lá nos anos 2000, inclusive por meio da ONG Água é Vida, do professor Palomari, junto com a universidade, que fique bem claro, porque hoje a universidade, algumas pessoas da universidade querem, olha, o tambaqui não é para estar aí, tem que tirar o tambaqui. Mas a época que ele foi inserido ali, ele foi inserido com uma excelente ação de combate à extossomose. Mas a ciência não tem comprovação e o tambaqui come a ração. Veja, essas questões técnicas a gente vai discutir aí, vai ficar um ano discutindo. Mas que foi uma ação perspicaz à época do controle biológico, foi. Para a extossomose, para o controle biológico da extossomose. Dele funcionou? Na minha concepção funcionou. Porque os relatórios que a saúde tem, a gente tem sim uma melhoria gigantesca daquela época para os dias atuais. Então hoje é mentiroso dizer que existe a extossomose dentro do Lago dos Tambaquis. Segundo os nossos exames, sim.
Porque a gente tem exame de maceração de caramujo, lembrando que o caramujo é uma espécie nativa daqui. A gente às vezes acha que o caramujo é o grande vilão. Peraí, o caramujo é uma espécie, um animal, um bicho que tá ali. E ele obviamente, ele faz parte do ciclo lá, ele é hospedeiro e tal, e o exame é feito por meio do caramujo. Você macera o caramujo e o laboratório vê se tem. Nossos exames deram zerados, tá lá os exames publicados, tá no processo para todo mundo ver. Então, qual é a discussão hoje? É se é para ter tambaqui ou não na lagoa. E eu fui nas reuniões junto com o Ministério Público contra, tive reuniões com a universidade, tive reuniões com a Secretaria de Estado. Nós somos contra tirar o tambaqui da lagoa, ponto final. Inclusive, o plano de manejo da APA Sul, que é um documento que trata da gestão daquela região, indica que o tambaqui está lá, que a população quer o tambaqui lá e ele está adaptado àquele local. É o que o documento indica. É errado dar ração. Eu não posso dizer que é errado. Mas se ele tá de barriga cheia, ele não come a lava do Extosomum. Isso, mas só tem aqueles que estão ali de barriga cheia? Não, tem muito. Tem muito tambaqui para lá, entendeu? Qual é a discussão hoje? Hoje a gente tem que acabar com o tucunaré na lagoa, porque é uma espécie exótica, topo de cadeia, que a gente chama, na cadeia desses animais de ictiofauna que a gente chama, dos peixes lá, ele é predador. Na cadeia alimentar ele é o topo. Não existe predador natural para o tambaqui. Então o tambaqui ele vai somente se reproduzir e atacar os outros peixes e comer os outros peixes. Tucunaré. Ele não tem predador. O tucunaré ele é carnívoro. Ele preda o tambaqui? Se for menor que ele, preda. Preda o tambaqui, preda todas as espécies nativas do espaço. Então o que foi que eu chamei a universidade? Só, olha, em vez de vocês estarem batendo no nosso tambaqui, que gera renda, que gera emprego, que gera turismo, se junte com a gente para a gente acabar com o tucunaré. E graças a Deus fizemos uma reunião na secretaria, a própria universidade está fazendo um cronograma para que a universidade, junto com a gente, faça um projeto de retirada dos tucunarés. Sem gincana ou com gincana? Provavelmente sem gincana, porque aí a gincana também, ela traz uma espécie de turismo ou de busca ali daquele tucunaré. Então a ideia é a gente fazer um controle. Pode vir um tambaqui no meio também. A ideia é fazer o controle do tucunaré e a universidade avaliar a população dos peixes nativos, as piabas, os nossos peixes nativos de lá. Sim. Avaliar se essa ação de predação do tucunaré está fazendo com que os nossos peixes nativos voltem. Entendeu? Sim. Até pra gente realmente ver essa ação é eficiente ou não. Na época de Dr. Gilson e agora com André Graça, o poder fiscalizatório da SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, a Lagoa dos Tambaquis, para ir de encontro aos predadores humanos dos tambaquis, é maior na época do Dr. Gilson? É menor na época de André? É menor ou maior? Veja. Ou tá a mesma coisa? Qual o poder fiscalizatório que você tem para ir de encontro a quem está com um arpão querendo matar o tambaqui? Veja, eu jamais trabalharia podado. Isso aí eu tenho que deixar bem claro. Tanto o Gilson Andrade como o André, parece que eles usaram até a mesma frase. Porque, veja, a atuação do meio ambiente, Fabrício, você sabe, ela traz um impacto com as pessoas. Às vezes é politicamente ruim, né? Você fazer política na Secretaria de Meio Ambiente é difícil demais. Será que foi por isso que eu saí de lá? Porque eu pedi para sair e estão dizendo que me exoneraram. Não, porque repare, você fazer política... Por exemplo, ontem eu trabalhei sábado à noite. O que é pior, trabalhar politicamente na Secretaria de Meio Ambiente ou na SMTT? É difícil. Por quê? Porque a gente trabalha com poder de polícia, com fiscalização, com multa. Por exemplo, no sábado à noite estavam na praia SMTT, SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Guarda Municipal. A gente estava fazendo fiscalização de faixa de areia. A gente recolheu o veículo, eu vou aplicar multa amanhã. Aqueles UTRzinhos são proibidos. Isso, a gente recolheu, na faixa de areia proibido. Quadriciclo. Proibido, faixa de areia. E aí a gente recolheu o equipamento ontem. Então, o cara que teve o equipamento recolhido, ele ficou triste que vai passar o final de semana sem equipamento. Ele vai ficar triste porque amanhã ele vai pagar uma multa pesada ambiental. Como é que você faz política? É difícil pedir o voto depois que você multa o cara. Então,
se a gente tivesse de mãos atadas nas gestões, eu não tinha como trabalhar. Então, tanto o Gilson Andrade como... Você me diz como... da Polícia Militar ter o TR na área? Porque está fiscalizando. Aí ele pode. Exceção da lei. Aí até a gente postou um vídeo da caminhonete da secretaria fazendo a fiscalização. Aí alguém comentou, olha, tá na faixa de areia proibido. Não, a fiscalização é permitida, é uma exceção. Como é exceção o projeto Tamar, a gente já viu, né? Você que tá mais na praia, aquela caminhonete do projeto Tamar passando, quer dizer, mas na faixa de areia. Mas eles podem, porque é pesquisa científica, porque... Teve um... porque tem que ser rápido, porque é muita coisa do meio ambiente. Só respondendo a questão. Gilson e André dizem a mesma frase: Denner, faço o que a lei mandar, faço o que é certo. Ponto. Vai incomodar alguém? Vai. Surfistas. Sim. Os surfistas, a gente teve o maior campeonato de surf aqui já visto na história da Praia do Abaís. Os surfistas me pediram muito, na época eu era secretário de Meio Ambiente, eu fui para lá amando o seu, lhe agradeço por todas as oportunidades que você me deu quando ali eu estive, e muitos surfistas chegou para mim e disse, secretário, lá na Praia do Saco, antes da Praia do Saco tem Zeca de Lóia. Sim. E às vezes a gente chega com o nosso carro, a gente para na faixa de areia e a gente vai surfar. Só que se a gente deixar o carro lá em cima, por diversas vezes os nossos carros já foram roubados. Eles quebram os vidros, roubam tudo que tem dentro e aí quando a gente chega tá lá, assaltado. Por que a gente tem que ser multado se a gente para rapidinho, vai surfar e volta? Se o carro tá parado e não tá transitando? Veja, os surfistas têm uma educação que a gente tem que elogiar. E por que os caras não jogam lixo na... Os caras não jogam lixo na areia. Eles têm um modelo de vida extremamente ecológico. A gente percebeu isso no campeonato. No campeonato. Assim, é uma galera que todo ser humano tivesse a instrução ecológica e ambiental que os surfistas O surfista chamado Papagaio ganhou em 3º lugar geral agora nesse campeonato de surf nos que são mais velhos, esqueci o nome dessa faixa que dá, e foi ele que me pediu na época, me leve que eu quero fazer uma reunião com o secretário de Meio Ambiente e com o prefeito para que houvesse uma liberação apenas para os surfistas pararem o carro na faixa de areia. Nesse e não caso transitar. aí já chegou essa demanda, inclusive a gente tem conversado com SMTT e Desporto, né, com Evilásio e Silvio, e ali existe uma rua, então possivelmente a gente vai manilhar isso mais próximo da praia, para que os carros não fiquem muito longe, porque a gente também tem que cumprir uma determinação que é não o tráfego na faixa de areia, mas como ali existe uma rua, aí a gente está avaliando onde vai manilhar mais próximo, para que os carros parem mais próximo sem, obviamente, trafegar. E tudo é uma questão de bom senso, Fabrício. No sábado, fiscalizando, tinha um carro recolhendo as coisas, barraca e tal, com família. E aí, quando a gente chegou, o cara correu com o carro, deixou a família lá e correu com o carro. E eu vi a placa do carro. E aí eu disse aos parentes dele, rapaz, você não precisa correr. A ideia aqui não é essa. A ideia é eu lhe dizer, olha, esse tráfego é proibido. Você veio deixar sua família aqui, você pegou as coisas, vai, beleza. O cara não tá ali transitando na faixa de areia, ele não tá ali danificando ninho de tartaruga. Porque o porquê não transitar na faixa de areia? Porque nós temos uma faixa de nidificação de tartaruga. Tem muita tartaruga na Praia do Abaís. E a gente evita e fiscaliza principalmente esse tráfego de veículos por conta da nidificação de tartarugas, que é uma das maiores do Nordeste, aqui na nossa Praia do Abaís. Eles até deram uma ideia para fazer um adesivo dizendo que eles eram surfistas. Sim. Não sei se chegou essa demanda. Chegou. É que a gente não pode tratar na lei essas diferenças, mas chegou essa demanda e a gente está tratando para manilhar mais na frente. Então, como ele disse, é muita coisa para a gente falar do meio ambiente. E para a gente finalizar, eu queria que você me dissesse sobre... eu acredito que tenha sido um dos maiores projetos que eu vi você me dizendo que da época de Dr. Gilson Andrade como prefeito, que ele conseguiu através da Secretaria de Meio Ambiente, que é a central de triagem, que o governo federal, através do PAC, isso eu estou sabendo aqui por causa de você, tinha essa licitação lá e vocês conseguiram. Dr. Gilson deu uma ligada para você, se eu não me engano, você me disse que foi até de madrugada e disse, corra, Denner,
corra atrás desse projeto, dessa central de triagem, porque vai trazer muito para a instância. É muito benéfico para a instância. O que é essa central de triagem? Dr. Gilson, quando esteve sentado aí nesse mesmo lugar, falou, mas falou muito amplo e não deu para a gente entender bem. Queria que você especificasse isso para a gente finalizar o nosso Lordcast. Pronto, a central de triagem, na verdade, saiu esse edital no PAC, aí Gilson me ligou, Breno também, Breno Vitor, do convênio, disse, Denner, tem um edital para saneamento, a parte de resíduos sólidos, de uma central de triagem, um edital, tal. E aí, rapaz, acho que se vocês se inscreverem, fizer um projetinho, aí eu disse, Breno, qual é o prazo? Ele disse, rapaz, acho que uns 8 dias. Eu disse, beleza. O que é central de triagem? Vamos fazer um projeto de central de triagem em 8 dias, vamos fazer um pré-projeto. Eu juntei a equipe, final de semana, a Gil chamou lá no gabinete, se eu quero o projeto. E aí sentamos com a equipe, fizemos um pré-projeto. O que é a central de triagem? A central de triagem é essa que nós elaboramos o projeto, ela trabalha com 3 módulos. Coleta seletiva coleta seletiva de lixo, compostagem e RCC, que é resíduo de construção civil. Entulho, que a gente vê na cidade, que é um problema gigante. Essa central de triagem trabalha esses 3 eixos. É uma fábrica? É uma indústria? É uma central que a gente chama de central de triagem. Ela vai tratar, fazer a gestão de resíduos. Vocês vão recolher lixo, vão seletar, vão recolher entulhos e seletar e vão recolher Vamos aumentar a coleta seletiva, começa daí. Não existe coleta seletiva no município? Existe, mas ela pode ser aumentada, ela pode ser diária, ela pode ser porta a porta. Para você fazer coleta seletiva porta a porta, você tem que ter estrutura, você tem que ter carro. Nós temos um carro, mas com um carro você não consegue. Você consegue fazer pontualmente essa coleta seletiva. Feira, comércio, alguns bairros a gente faz, não todos os dias. Praia nós fazemos alguns dias, né, ali bares e tal. Mas a gente sobra da feira de verdura, de comida, de tudo, vai para a compostagem? Né? Pronto, hoje não. Mas essa é a ideia. Então a parte de coleta seletiva é triar, é fazer um galpão. A gente já tem um galpão aqui alugado, mas lá é fazer um galpão com esteira, fazer um galpão com prensa, muito mais robusto para que a gente possa aumentar essa produção. Isso é a parte de coleta seletiva. Tudo isso abraçando a cooperativa e as pessoas que trabalhavam no lixão. Isso fique bem claro. Do ponto de vista da compostagem, é um espaço onde você vai colocar esses restos de feira, poda de árvore. Então imagine todo esse trabalho de poda que é feito. Hoje vai para onde? Né? E a gente pode aproveitar em compostagem e depois retribuir o produtor rural. Então chamei também a Secretaria da Agricultura com compostagem. Pessoal, compostagem, para quem não conhece, é adubo. É adubo, é transformar a matéria orgânica em adubo, porque se você pegar essa matéria orgânica e colocar de qualquer jeito, não vai funcionar. O adubo ele precisa de um procedimento que é exatamente a compostagem, das leiras e tal. E aí chamamos a Secretaria da Agricultura, né, o pessoal, o secretário Cristóvão Freire, o pessoal técnico lá fez um projeto, isso já agora, né? Depois que a gente foi contemplado. Então, nós fomos contemplados então, ainda. Conseguiram na época Conseguimos na época do Dr. Gilson em 2024. Quando chegou em 2025, passamos o projeto para André. André disse, beleza, Dani, vamos tocar isso. São 7 milhões de reais. Não é pouco dinheiro. É uma responsabilidade grande. Ele disse, Dani, toque isso. E eu disse, André, não vou conseguir só. Porque a gente tem que deixar bem claro que gestão não se faz só. E André disse, busca os parceiros. Agricultura, Secretaria de Obras, convênios, busca os parceiros que a gente vai dar todo apoio. E aí melhoramos o projeto e a gente foi visitar na semana passada a Secretaria de Obras, né, a CEINFRA, junto com o Meio Ambiente, fomos em Brasília e visitamos a SLU, que é a autarquia que faz a gestão de resíduos lá, para trazer a experiência deles com cooperativismo, com sistemas lá de tratamento de chorume. Então a gente veio com muita informação e estamos agora montando o projeto final para conseguir esse recurso e começar essa obra. Essa obra vai ser lá no povoado de Zilena, né? Perto Perto do outro lixão, do outro lixão. Você acha que perto essa do obra... lixão que foi parado. Essa obra também é uma forma de compensar aquela região que sofreu tanto, porque existem projetos sociais para o local onde vai ser implantado, né? Não é só chegar lá e implantar uma unidade. Existe um projeto social de compensação para que a gente possa compensar de alguma forma essa comunidade. Então, instalar uma central de triagem lá também traz essa perspectiva de melhoramento social, de investimento na localidade.
E por último o RCC, que é a construção civil, onde a gente vai transformar o RCC em um material granulado, onde pode ser utilizado em estradas. Então vai haver uma economia muito grande do município com relação à compra de asfalto, paralelo, das jazidas, né? Da compra de areia e de subbase que é utilizado nas estradas vicinais. Então, além da economia... Quando passa patrol tem que botar areia. Isso, tem que botar pissarra, que a gente chama, né? Pronto. Aí você já vai ter esse material feito nessa central de triagem. Então, é coleta seletiva, RCC e compostagem. Ia finalizar com isso, mas já recebi mensagem aqui da galera do paredão. Paredão, vamos lá. Você não pode liberar paredão em festa nenhuma, em evento nenhum. Certo. Isso já é sabedor. Mas houve uma melhoria por parte de melhoramento de todos os aspectos, tanto da parte da Secretaria, Guarda Municipal e Polícia Militar, quanto dos donos de paredão em eventos, logo após essa administração de André Graça. Antes, com o Dr. Gilson, era como se fosse tolerância zero. E agora, com o André Graça, eu não estou indo de encontro ao Dr. Gilson. Que fique bem claro. É porque era claro que era tolerância zero. A gente só tinha paredão, o paredão de Tsunami Rosa, nas festividades grandes que a gente tinha na praia. Só no Abaís, inclusive. E agora... tiveram reuniões na Secretaria do Meio Ambiente, inclusive você tomou a frente disso, e no Abaís teve até um ponto específico para que os paredões no carnaval tocassem. Não foram porque ainda não estão acostumados, mas você, eu acredito que tenha sido o maior idealizador disso, junto com o prefeito André Graça. Vocês fizeram com que essa tolerância diminuísse de zero e que agora os donos de paredão tivessem mais criatividade na hora de ligar e que eles tivessem mais consciência de que o paredão incomoda e eles estão começando a fazer do jeito que a secretaria orienta. É claro, público e notório que você agora está com uma tolerância melhor e que eles estão lhe atendendo muito mais. O que você fez? Qual foi a mágica? Veja, Fabrício, não é que eu vá discordar disso ou não, mas veja, a perturbação de sossego é um problema, acho que do mundo todo, né? Mas assim, pegando no nosso país, na nossa região... Que existe, não tem hora, que não tem horário, né? Muita gente diz que acaba 10 da noite. Veja... Tem uma lei e tal. Eu acho que agora as pessoas buscaram mais a secretaria. A gente sempre teve aberto, mas alguns donos de paredão buscaram mais e a gente sempre atendeu. E lá na época de justiça a gente também atendia. A lei não mudou, muito pelo contrário. A lei é a mesma. A lei de contravenção, que a perturbação do sossego é uma contravenção. A lei de ruídos, que é uma lei municipal, né, de controle de ruídos, é a mesma lei. Mas eu passei uns 4 meses a 5 lá e eu não vi prendendo som nenhum. Não, e quando eu cheguei lá, tava um amontoado de som. Dificilmente a gente prende paredão. É uma coisa interessante. Não vi nenhum. Dificilmente a gente prende paredão. Por quê? Porque o cara que tem um investimento muito grande, que o paredão é muito caro, ele também tem os receios de acabar pagando a multa, de tocar em local errado. E é esse bom senso que a gente busca. Então, quando eles procuraram, nosso papel é dizer, olha, assim pode, assim não pode. Ou, aí o cara, Dene, posso ligar meu paredão na frente da minha casa? Já ligar você pode. Você não pode incomodar. Porque se você incomodar e tiver denúncia, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, vai lá, vai orientar ou vai fazer a apreensão a depender dos critérios que estejam envolvidos ali na hora. A SEMA também. E a SEMA em questões específicas, Carnaval, Réveillon. E esse procedimento vai vir para a SEMA de modo administrativo e pode ir para o MP pela questão criminal. E pode virar processo. E pode com certeza vira processo. Então o que houve talvez o pessoal chegou mais para perto da secretaria e a gente orienta. Por exemplo, nós tivemos alguns audiovisuais que o pessoal vem pedindo e a gente tem liberado. Né? O pessoal pede, olha, fazer um audiovisual de um artista da terra. Tivemos um ali no Porto de Helenilson. Teve lá, conversei e orientei Helenilson. Teve por aqui. De Micael lá na Rua Nova. Teve de Micael na Rua Nova. Eu disse, olha, tem horário. Porque a autorização, ela não é um cheque em branco, não. A autorização é para começar a tal hora e terminar X hora. Então você não pode sair daquilo ali. Inclusive dentro daquele horário, se tiver incômodo, cabe sim a fiscalização do mesmo jeito. Mas você tem uma perspectiva de que naquele horário você possa tocar. Então o que talvez que mudou
eu não posso, Fabrício, dizer que foram administrações. Que a administração, não. A ACM é a mesma, o secretário é até o mesmo, né? Amanhã pode ser outro secretário e eu tenho certeza que o próximo, ele vai tratar da lei, ele vai orientar. Então, não é uma questão de mudança de comportamento do ponto de vista de gestão. Mas André liberou a Rua do Fluxo. Veja, a Rua do Fluxo foi uma ideia que foi levada para André e ele permitiu que fosse construída. A gente conseguiu um espaço, algumas pessoas foram, tocaram seu paredão, a maioria não foi, fez adesivo, ficamos lá, foi, né? E assim, são as dores do crescimento. Eu gosto de pensar assim, talvez próximo ano seja amadurecida a Rua do Fluxo, ou mudar de local, ou mudar de horário, e a gente vai amadurecendo. O que o prefeito André pediu, inclusive às pessoas, é o bom senso e o cumprimento das regras. E nos passou, já respondendo a outra pergunta, a liberdade para fiscalização, entendeu? Da mesma forma que eu tive essa liberdade com o Dr. Gilson, da mesma forma que todos que passaram, tenho certeza da época de Dr. Carlos também, tanto o saudoso Roberto Bonfim como Edivaldo, que foram as gestões que eu acompanhei na época do departamento, também tiveram a liberdade de fiscalizar, porque meio ambiente não se faz de mãos atadas. Meio ambiente você tem que ter a liberdade para aplicação da lei, e é isso que tem que ser. Pronto. Conversamos aqui com um dos mais brilhantes secretários municipais aqui de Estância, da região sul do estado de Sergipe, inteligentíssimo, sabe do que está falando, entende do meio ambiente, é advogado, é formado e faz com que o prefeito, o gestor municipal trabalhe sabendo que o meio ambiente está entregue em excelentes mãos. Muito obrigado pela participação, Denner. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e que fique aí para você dizer as suas considerações finais. Só agradecer, Fabrício. Ele disse isso lá trabalhando com você é um cara extremamente inteligente, né? Eu não precisava explicar 2 vezes a mesma coisa sobre meio ambiente, apesar de você não ser da área. Quando eu explicar, Fabrício, a fiscalização funciona assim, assado, a lei diz isso, você já dava até uma orientação melhor. Então você é um cara muito, muito inteligente e eu espero que eu sei que você tem os objetivos aí pela frente, que Deus... Não dava para ficar lá, não tinha mais tempo, não tinha como. Que Deus possa pavimentar o seu caminho, que você realmente utilize essa inteligência para cumprir os seus objetivos, que Deus lhe dê esse caminho aí de sucesso. E no mais é gratidão, tenho muita, muita, muita gratidão a todos que me deram a oportunidade, desde a época de seu Laelson Fraga, na gestão do Carlos Magno. Tenho uma gratidão imensa por todos, isso acreditou em mim, assim, eu era um jovem de 20 e poucos anos, formado, já concursado, mas eu tenho certeza que não foi fácil escolher alguém que não era político, escolher alguém que não tinha vínculos políticos, indicações políticas. Ele escolheu um técnico. Era puramente um cara que estava ali dia e noite trabalhando, e ele apostou. E trabalhei muito na época do Dr. Gilson, muito mesmo, de domingo a domingo, continuo trabalhando na época do André. Também tenho essa gratidão, André, por confiar na continuidade desse trabalho. Meio ambiente, eu costumo dizer que ele nunca vai estar bom, porque meio ambiente é nossa mente, meio ambiente são nossas atitudes. E aí eu estava saindo agora... Você está indo de encontro ao povo. Não. O meio ambiente de Estância é a secretaria mais bem avaliada. Veja, você é o secretário mais bem avaliado. Eu estou tendo essa informação agora. Não, você já sabia. Mas veja... Vim agora dar essa entrevista, uma pessoa jogou o papel no chão e você fica indignado. Veja, como é que o meio ambiente vai estar... Isso, Matheus. De novo, Matheus. Não. Jogou o papel no chão de novo. Entendeu? Então, assim, é o nosso comportamento. Eu sempre vou dar esse exemplo. O Papa Francisco disse na encíclica que aqui, a encíclica que ele fez sobre o meio ambiente, aqui é a casa comum, meu irmão. Se você usar essa casa comum de um jeito e o outro usar de outro, a coisa nunca vai estar boa. Ou a gente parte para todo mundo cuidar. E aí é todo mundo mesmo, é do empresário ao industriário, ao comerciante, ao cidadão comum. Se a gente não cuidar da nossa casa, não vai. O que a gente tem, Fabrício, é muito esforço. Isso aí é um esforço, agradecer à equipe da secretaria. A gente tem uma estrutura que a gente precisa melhorar como estrutura, como órgão, né? E a gente tem buscado, venho conversando muito com o prefeito. As coisas vão crescendo e sendo criado, por exemplo, proteção animal é o que a gente não tratou aqui, mas é algo que o município não vai correr
desse assunto, não pode, mas é algo que a própria União ainda está engateando, né? Existe um departamentozinho lá de produção animal no governo federal. Que é o nome daquele carro que está fazendo o castramóvel e tal. Então é algo que a gente tem que avançar, a gente vai avançar, a gente está construindo para avançar. E eu tenho certeza que é um dos objetivos também. Inclusive nessa fazendo gestão. Castração agora das fêmeas. Né? Vamos começar agora, já teve a licitação, já a gente vai marcar com foco no animal que está na rua. Então é também o objetivo da gestão da Gás. Venho conversando muito com o André sobre isso, é algo que a gente tem que fazer e possivelmente nós tenhamos novidades aí no próximo ano de um plano mesmo, de um plano municipal de proteção animal. E é isso. Só agradecer. Eu falo muito, né? Não. É porque o meio ambiente é muita coisa. Obrigado, viu, Dena? Obrigado a todos. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Valeu. É demais. Eu falo demais.